Hoje eu quero falar com você. A gente está trazendo cada coisa muito legal nesses podcasts. E lembrar também todo mundo de se inscrever no canal e ativar o sininho para ver cada podcast maravilhoso com pessoas especiais, terapeutas fantásticos e opções para que você possa encontrar aí a sua cura pessoal. Hoje eu trouxe uma pessoa que eu amo de paixão, como tantas outras que vocês já viram, que eu amo mesmo, que foi meu professor na pós-graduação, professor Djalma, que é psicólogo e fez uma pós-graduação, mestrado, né? Pós-graduação. Pós-graduação em antropologia e que fez um caminho magnífico falando sobre a nossa espiritualidade, mas principalmente também falando sobre o sagrado masculino. Sim, também tem sagrado masculino, né? Eu sei que sempre você vê sagrado feminino. Vem comigo que vocês vão amar. Amado, querido, gratidão. Nossa, um prazer muito grande estar aqui com você, Márcia. Muito obrigado pelo convite. E aceitar, né? Trazer tudo isso. Nossa, deu tudo certo, né? Apesar do Mercúrio. É Mercúrio retrógrado. Estamos aqui hoje. Mas é um prazer muito grande estar aqui. Agradeço, sim, o convite, né? Eu acompanho, assim, as lives que você faz, são maravilhosas. E eu me sinto honrado de estar aqui. Então, como é a primeira vez, porque não vou sair do seu pé, tá? Eu quero isso. Como é a primeira vez, eu queria, né, compartilhar junto com as pessoas como que foi esse caminho desse psicólogo maravilhoso que você é, trazer esse sagrado masculino. Conta pra gente como é que foi isso. Nossa, obrigado pelo maravilhoso, né? Mas é assim, né? A psicologia, vamos trazer um pouco assim, a psicologia, ela sempre foi uma profissão feminina, né? Que entra na profissão no rol do cuidado dos outros, cuidar, né? E sempre foi colocado tradicionalmente que o cuidado pertencia ao feminino, né? Os homens iam mais para ataque e tal. E quando eu escolhi a psicologia, ela ainda tinha essa ideia, sabe, de que existiam muito mais estudos sobre feminino, sobre as mulheres, de modo geral, mãe, né, principalmente, né, que vem lá da psicanálise, a mãe, do que dos homens. Parecia assim que os homens eram uma coisa muito simples, né? Então isso esquecia a complexidade do homem. E a gente consegue ver isso na nossa sociedade, que ainda se tem essa ideia que parece que os homens são muito bem resolvidos e simples. O psicológico do homem é muito básico, né? Então é sexual, a raiva, né, que pode servir, a agressividade e a lógica. Esse é do homem. E tudo mais que fosse mais sensível é cortado. E isso não é verdade, né? Então, conforme dentro da psicologia, o primeiro caminho foi junto com as mulheres, né? Eu tive um grupo de feminino, que era de psicologia junguiana, que eu trabalhava as deusas gregas e o psicológico feminino. Foi o primeiro contato que eu tive. E essas mulheres, eu fiz o curso aqui em Curitiba, nós tínhamos também um curso em Campinas, sabe, em Indaiatuba, lá em São Paulo. E essas mulheres, elas começaram a sentir que os maridos também precisavam de um grupo, não de terapia. Sim. Né? É a coisa mais difícil montar um grupo. Então, o primeiro grupo de homens que foi criado foi em 2002. Criamos um grupo e não tinha nem literatura sobre como conduzir, o que é. Como é que se junta vários homens e vamos falar sobre sentimentos ou vamos falar sobre o que os homens querem? Até porque o homem se junta para falar de futebol, para comer churrasco, para beber cerveja e, né? Isso, né? É isso, né? Existe uma coisa assim, ou você leva muito para o infantil, né? Que é a brincadeira daquilo ali, ou para a dor. Né? Então, ali nós estávamos interessados um pouco na dor, mas também de ouvir esses homens. Né? E, para minha surpresa, trabalhar com homens é bem assim. No primeiro encontro, né, isso lá atrás, os homens ficam calados, porque homens aprendem a competir com homens. Né? Não existe a cooperação, não existe a competição. Então, quando eu estou perante outros homens e tenho que me apresentar, é uma situação, acho que mais tensa do que qualquer outra que você possa imaginar, para muitos homens. Claro, né? Homens desconhecidos, né? Quando a gente consegue quebrar esse primeiro movimento, o que me surpreendeu na época e me surpreende até hoje é quando a fala vem, sabe? E a fala desses homens é uma fala muito rica. E aí eles trazem aquilo que o Eckhart Tolle traz como corpo de dor, o corpo de dor masculino, né? Da construção desse corpo de dor masculino.
E aquilo me surpreendeu, sabe? Eu como homem também, mas como diz um amigo, existe mulher, homem e psicólogo, né? É diferente. Mas como psicólogo, eu lido com as emoções, apesar de ter a mesma criação masculina. Mas eu via que assim, aquela fala, né? Então, principalmente quando nós tocávamos em 2 temas principais, era o tema da solidão, né? E o medo da solidão, o pai, né? Eu acho que eram os temas principais. Mais do que relacionamentos, mais do que qualquer coisa. Sim. A solidão presente em tudo, né? E o medo da solidão, né? Que fazem assim, que hoje a gente ainda olha com esse ângulo da solidão e a gente vê como isso acarreta muitas vezes a violência, o crime, o ciúme excessivo, sabe? O medo de se deixar só, de ficar só. Né? E, ao mesmo tempo, a relação com o pai. O pai é o vir a ser, né? Aquilo que eu serei. E como nós não tivemos homens iniciados, e nem, né? Então meu pai e meu avô não foram iniciados, sim, eles não são exemplos, ou são exemplos, às vezes, de trabalho e de sacrifício. Mas, sim, fora isso... Sim, isso é perfeito, né? Ah, o meu pai era, né, trabalhava um monte ou fazia um monte de sacrifício pela família, Meu né? pai trabalhou aos 5 anos de idade, né? Assim, isso, né, história, olha, desde os 5, desde né? os 5 anos de idade, essa posição nunca teve nada, né? Meu pai bebia muito e fumava muito. E ele morreu, né? E era um homem, assim, o pai é o que eu serei, né? Então, aquela quietude, aquele silêncio do pai, né? Que tinha também ali acontecendo, que era o pai punitivo, né? O pai que não cuidava, e o pai que tinha pouca coisa para oferecer, né, de ensinamento de vida. A não ser isso, trabalhar, né? Aquela música Marvin, do Titãs, né? Fala um pouco disso, né? Fala um pouco disso. Que ela traz assim, né? Agora trabalhava é com você, como um né? burro no campo, né? E você vai seguir o mesmo caminho. Né? Esse fala muito da alma masculina. Né? Então, eram esses os temas. E aí nós fomos desenvolvendo os grupos e tal. E aí, como nós tivemos mais grupos de homens e mulheres e tudo mais, de uns 8, 9 anos atrás, que começaram a vir mais homens para o consultório. Então, hoje eu atendo majoritariamente homens. Então, eu faço uma androterapia, né, que é andro-homem, terapia cuidado, assim, mais extensa. E existe uma demanda muito grande do público masculino de buscar terapeutas homens. Sim. Né? Então, primeiro tem a resistência, né, total, né? Que chega, não preciso de terapia, não né? preciso de terapia, né? Tô bem. Né? Minha mulher me mandou, ela que precisa, né? Tô aqui porque ela me mandou, ela que agendou, né? Ou então já tenho toda a solução, sabe? Eu sou assim chato, mas eu tô chato por quê? Por causa disso. Né? E depois eles se descobrem na terapia. Né? Então, isso é muito legal. E eu vejo assim, homens que jamais fariam terapia antes, que hoje não só fazem, como indicam para os amigos. Então, e as mulheres também indicam, né? Claro. O marido da fulana melhorou muito. Então, vai para lá. O marido dela tá fazendo, você não tá, né? Fazendo. Olha só o marido dela, como é que melhorou. Ela tá, né? E assim, e quando a gente dá essa fala para os homens, sabe? Sim. De poder estar num local que ele possa falar o que você quer. Né? E essa é uma pergunta dos homens tão difícil de ser respondida, porque o masculino é voltado para cuidar do outro. Apesar de termos a ideia do homem egoísta, né? Que pensa nele, né? Mas não, ele é voltado sempre no outro, né? A masculinidade é algo que ela é construída aos poucos, mas ela pode ser tirada a qualquer momento, né? Então ela é tão frágil como o feminino, né? É frágil, né? Porque você pode ser tirado por um comentário. Uau! Né? De diminuição da masculinidade de uma pessoa, do modo de você andar, do modo de você sentar, do modo de você ser. Entende? Se você chora mais, você é mais emotivo, você não é emotivo, ou você tem uma profissão que é diferente, ou você gosta de dançar, ou você gosta... Qualquer coisa que saia daquelas... Padrão. Do padrão, né? Daquilo ali, a masculinidade é tirada, porque a masculinidade é construída pelo outro. Né? O outro precisa me aceitar como homem. E isso que nós não temos. Aí é confuso na sociedade que a gente faz isso, que são a falta dos ritos de passagem. Né?
E você acha que vai dar para a gente falar desse rito, um pouco dos ritos de passagem? Porque eu me lembro que isso, para mim, né, quando a gente estudou, foi transformador, né? Entender que o homem também tem ritos de passagem. E o quanto isso foi castrado do masculino, né? Sim, veja só, o que se fala, o que se tem hoje, assim, todas as civilizações, né, elas compreenderam de que a mulher tinha o rito dela no próprio corpo. Uhum. Então, a primeira menstruação era um rito. A mulher não era mais o mesmo, porque mudava hormonalmente e psicologicamente. Sim. A mudança quando a mulher ela tinha a primeira relação, ela mudava, né? Então, nós temos isso, né? A menina, a mulher, né? Sim. Quando a mulher ela tinha, ela paria, né? Ela virava mãe. Virava mãe, né? Nem a gravidez, mas o fato do parto, que é um rito de passagem para a mulher, porque ela trabalha com a vida e a morte naquele momento. E depois, a menopausa, né? Então, são os ritos, né, que nós acompanhamos aí nas civilizações com a lua, né? Sim. A gente tem isso da lua, né? A lua nova, a lua cheia e tal. Os homens não têm. Então, os ritos masculinos são psicológicos, eles não são físicos. Uhum. Né? Um homem, quando ele tem a sua primeira relação, não muda nada. Aquilo não tem mudança. Existe uma mudança na adolescência, hormonal, mas continua infantilizado. Uhum. Né? A ausência dos ritos faz com que o homem não amadureça. Então, o que tinham nas sociedades antigas, os ritos chamam-se ritos de passagens. Esses ritos de passagem era quando o menino, ou estava numa determinada idade, que ele ia sair do mundo feminino para o mundo dos homens. E ele tinha que fazer essa migração do mundo feminino para o mundo dos homens. Então, existiam rituais que eram feitos, e esses rituais eram para ele trabalhar o seu medo, né, em primeiro lugar, trabalhar a separação da mãe, né? Que era o primeiro, cortar o cordão umbilical, né? Que é um cordão umbilical físico primeiro, e o segundo nascimento dele era isso. Para não ficar o filhinho da mamãe, né? Ele tinha que morrer para nascer novamente. Então, os rituais eram rituais, às vezes, de cortes, de rituais de fogo, rituais de medo, de que ele tivesse que vencer o medo, né? E os ritos, eles tinham sempre essa passagem de que ele ia morrer, ia ter a sensação da morte da criança, e a volta, ele voltaria para o mundo dos homens. A partir daquele momento, após o rito, ele viveria com os homens, não mais com a mãe. Né? E ali com os homens, ele ia aprender o que era ser homem para aquela civilização, para aquela sociedade. Aí ele ia aprender com aquilo, então ele tinha que função, normalmente, do guerreiro, ele ia aprender a ser guerreiro, então ele tinha que ser forte, cuidar. E o rito era de proteção. Né? Engraçado que muitas civilizações não tinham ritos de paternidade. A paternidade é uma coisa muito recente para a gente. Né? É da nossa civilização. Ser um pai bacana, estar presente, junto, que né? ajuda. Presente no parto, recebeu. Isso é coisa nossa. Trocar fralda, dar mamadeira. É super novo isso. É muito novo, né? É super contemporâneo. Não existia isso nos ritos. Até a função paterna, antes, a maioria dessas civilizações, não era nem muito vista. Porque o menino ia pertencer aos homens, os homens mais velhos. E aí ele ia ter, dentro dos homens mais velhos, as passagens dele. Ele ia primeiro trabalhar em cima do guerreiro, depois ele ia poder ter um relacionamento, ou ele ter um casamento, né? Que aí seria o amante, né? Então, aí tem o rei, guerreiro, mago e amante, bem isso. Depois ele ia aprender com a sabedoria, sabe? E lá atrás, quando ele ficasse mais velho, ele ia ter outros ritos que traria para ele a magia. Né? Que é o mago. Que é o mago, que é os xamãs. Ele ia aprender que existia e a preparação dele para a morte, que era outro rito de passagem da morte. Sim. E ele ia passar por isso. Então, esses ritos eram tão fortes nessas civilizações que os homens não tinham medo da morte. Por isso que eles se transformavam em ótimos guerreiros. Né? E eles... Quando esses ritos eram passados muito bem, eles viviam muito no mundo masculino, onde era a segurança. Então, nesse mundo masculino, era a cooperação que existia entre esses homens que tinham feito os ritos. Na nossa sociedade, e na sociedade moderna, né, esse rito acabou. Né? Então, os nossos ritos hoje
são muito poucos e eles não têm dimensão espiritual nenhuma, porque o rito precisa ter a dimensão espiritual. Sim. Né? Senão não é rito. Não é rito, Sim, né? porque não atinge a camada espiritual, né? Não Fica só em repetição, morte, né? Não existe a morte e o renascimento. Né? E assim como não existe pessoas que vão conduzi-lo. Então, o que nós temos hoje é muitos homens infantilizados, né? E a gente passa assim, é interessante, eu sempre falo isso, a gente sai de uma infantilização masculina a vida quase toda para uma sequela, um homem sequelado. Isso, sem passar pela etapa da maturidade. Isso eu achou fantástico quando você trouxe, né, no nosso bastidor, né? Essa sequela do masculino. A sequela do masculino é um homem sequelado, né? Que é o velho, a gente chama, que não é o sábio, é o velho. Normalmente ranzinza, normalmente sequelado de bebida, sequelado de droga, sequelado de fechado, na armadura totalmente, né? Aquela imagem daquela família que está na cozinha se divertindo e aquele pai que só olha futebol o dia inteiro porque ele está quieto, ele não fala, ele não tem nada. É a armadura fechada em todos os níveis, né? Dele. Sim. Aquilo é um homem sequelado. É como a visão de esperar a aposentadoria, né? O cara trabalha como um burro no campo, igual o Marvin, né? Isso. E aí, quando vê a aposentadoria, ele senta no sofá e fica vendo televisão e comendo e bebendo. E acabou. E vai morrer. E vou morrer, né? Vou esperar a morte chegar, né? Existem estatísticas que trazem que muitos homens infartam 2 anos depois da aposentadoria. O nível é muito alto de infarto. Olha. E outros problemas que acontecem, né? Outros problemas de próstata, câncer, 2 anos após a aposentadoria. Sim. Né? O tédio mata mais do que qualquer coisa. Aí pega a sociedade nossa, uma sociedade voltada para o jovem, um homem jovem, né? O homem jovem, ele nessa sociedade cada dia mais cedo, né? Esse homem jovem, Sim. que é um homem que consome, é um homem que compra, é um homem que ele tem vontade de ter o carro, de fazer esse mercado todo funcionar. É esse homem jovem. Né? Os milionários, né? Nem isso, tem milionário, bilionário com menos de 30 anos, faço, né? Faço a dança e tenho famas e consigo ter um carrão. Vivo o mundo dos prazeres dos meninos. E quando eu chego na aposentadoria, mesmo esses homens poderosos e tudo mais, quando eles se deparam com um tédio, sabe, de ter que acordar, um homem uma vez me falou, não sabe como é difícil você ter que acordar e inventar o seu dia. Ter que fazer algo, porque outras pessoas estão trabalhando e todo mundo que eu falo, puxa, eu queria fazer alguma coisa, todo mundo manda eu voltar a trabalhar, porque é só o trabalho que é valorizado, qualquer outra coisa não. E isso pega de uma maneira, mesmo homens que têm dinheiro e tudo mais. Então nós temos isso. O que nós começamos a trabalhar, e aí talvez esse trabalho masculino, ele começa... Acho que no final dos anos 90 que começa a própria psicologia a olhar para os homens. Fala, peraí, tem alguma coisa aqui, Eles né? existem, né? Não é uma coisa assim. Você vê uma coisa na rádio, eu levei um médico e a gente estava conversando sobre o Novembro Azul. Né? O Novembro Azul fala do cuidado de quê? Né? Não é o cuidado integral masculino, fala do cuidado de próstata. Só. Ele é só uma próstata. Porque aí brinca, né? Do exame de próstata e tudo mais. Isso, aquelas piadinhas, os memes, né? Porque o Novembro Azul é para próstata. Quer dizer, todos os outros, toda aquela dimensão humana não existe. Sim. Né? Então, isso tanto que nós não temos políticas públicas voltadas para os homens. É muito raro ter um SUS voltado para homens, né? Que não seja para próstata ou problemas urológicos, ou seja... O homem é só o órgão, falo, né? É só o falo, nada mais. O resto é outras coisas, né? Nós não temos as particularidades disso. Então, nós temos as estatísticas que são hoje, né? Os homens como o grande causador das violências, de modo geral. O homem nesse nível de competição, de egoísmo, né? Que vem muito grande. A necessidade desse homem de morrer cada vez mais cedo, né? Viver a vida como se fosse invulnerável. Sim. E aí morre mais cedo. As sequelas você vê, acidentes de automóvel, né? De caminhões, sempre são masculinos. A grande maioria. As violências, né? Os presídios, 92% dos presos brasileiros são homens. Olha, né? Que número! Entendeu? O número é gigantesco. Né? As populações que morrem mais cedo,
né? Então, assim, nós temos um índice de violência altíssimo com os homens, né? Homens produzindo violência para outros homens. Então, nós temos, assim, estatísticas, mais ou menos nascemos igual, né? Nasce um pouco mais mulher do que homem. Mas depois de uma idade, aos 20, aos 30, 35 anos, morrem muito mais homens. E morrem de acidente, de causas externas. Olha só. Então, isso aí tem uma estatística muito grande. Por isso que a estatística masculina cai muito. Fora as sequelas. Bom, nós temos aí, né? Ela trouxe o problema então, é esse. Para a gente respirar um pouco tudo isso que está vindo, a gente sempre intui aqui uma sinergia. Né? Ainda não estão prontas as sinergias do sagrado masculino, mas ano que vem pode esperar que elas vão vir. Então, aqui tem 8 sinergias. No seu coração masculino, me indique aí uma para a gente borrifar aqui e trazer um ar para a gente continuar. Eu acho que de 1 a 8? De 1 a 8. A 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, ó. A deusa egípcia, Shanati, né? Anuket, perdão, é uma deusa do abraço. Então, que esses homens, né, se sintam aí todos abraçados. É maravilhoso. Porque o homem também precisa de abraço. Nossa. Né? E você sabe uma coisa que é muito construtor nos grupos? Você falou do abraço, né? Quando os homens se permitem a serem abraçados por outros homens, sabe? Sim. Isso no grupo é de uma cura tamanha, sabe? Que você vê que depois que ele quebra isso aí, ele quer sempre estar no grupo, sabe? Sim. Que ele fala assim, falta um abraço, né? Olha só como é necessário, né? Porque até o toque vai diminuindo, sabe? Os homens são pouco tocados, né? Né? A não ser uma coisa sexual, né? Então, leva tudo pro sexual, porque é a única coisa, é o único caminho que aprendeu. Bom, vamos voltar lá. Vai falar. Vamos falar de coisa boa agora. Vamos lá. Falar de coisa boa. Então, a estatística é essa. Aí, o que nós temos, assim, então... Para ajudar, né? O que a gente tomado disso, muitos grupos começaram a surgir, né? Nós temos o grupo Guerreiros do Coração, que é um grupo maravilhoso, que trabalha com homens do Brasil inteiro. Temos outros grupos que vêm surgindo ali, de homens que conseguem falar com homens, né? E alguns desses grupos, eles promovem esses ritos de passagem, né? De vários lugares. A proposta da androterapia... Isso, porque essa questão da androterapia, essa palavra nem existia, né? Não existia. Eu sei que você me contou isso, que você teve que construir ela, né? Eu tenho uma história, né? Eu estava numa cerimônia de cacau, né? Que é uma cerimônia muito feminina, mas foi muito bem-vindo lá. E eu estava na cerimônia de cacau e uma mulher levantou e falou que ela fazia, acho que, giniterapia. Alguma coisa assim. E aí eu fiquei pensando, giniterapia, né? Gene feminino, tal, terapia. Falei, será que existe uma androterapia? Né? Deve ter alguma faculdade, alguém que estude, né? Sim. Que não seja só andrologia. Sim. E eu procurei, não achei em lugar nenhum, sabe? Nem aqui, nem no exterior. Olha. Aí eu patenteei o nome, né? Aí fui na NPI, e 1 ano depois, agora tem a patente por 20 anos desse nome, androterapia. E a ideia é construir um trabalho para formar androterapeutas, homens e mulheres que querem trabalhar com o masculino. Né? Os androterapeutas, eles são pessoas que vão passar, porque a ideia nossa é o seguinte, primeiro, levarmos ao equilíbrio, né? E para isso nós temos 12 encontros. E cada encontro nós falamos de um tema. Tem um tema principal. Quem é você? Onde nós estamos? Sim. Né? O que é ser homem hoje em dia? Quais são os medos masculinos que nós temos? E o primeiro medo, já vou falar aqui, né? Primeiro medo, adivinha qual foi? Primeiro medo masculino que veio. De ficar sozinho. Esse também tem. Esse é o segundo. Né? E o primeiro? Medo de não dar conta. É o medo de não dar conta, de decepcionar as expectativas que fazem dele. Isso é geral. Primeiro, medo gritante é esse. Né? Terceiro, nós trabalhamos um pouco a infância e também assim, como é que era o seu menino? Né? Quer dizer, de onde você veio? E desse trabalho do menino, nós olhamos assim, aonde que vieram as sequelas. E o homem começa a perceber isso. Né? De surras imensas, os meninos são mais espancados que as meninas. Sim. Né? Surras imensas de pais violentos, agressores terríveis, abuso sexual, assim, isso é grande parte, né? Com o abuso escondido. Sim, né? Mais velado ainda que o feminino, Muito mais, né?
Muito mais. Porque existe uma delegacia do homem para isso, né? Não, e precisa uma confiança muito grande para ele externar que ele foi abusado. Que ele foi abusado, né? Eu atendi essa semana um caso. Eu não sei o que aconteceu, né? Você deve saber melhor que eu. 2 semanas aí, o que eu atendi de homens, né? E né, externou essa questão do abuso do que o pai cometeu com ele. Exato. Então, abusos feitos por parentes de primeiro grau, né? E é subnotificado. Porque, às vezes, o menino não conta o segredo familiar, como ocorre com a mulher também. E também porque é vergonhoso, porque ele fica marcado, né? Com aquilo ali. Falamos sobre esse menino, falamos sobre a família, né? Principalmente o pai. Qual é a figura do pai e logo depois o avô, né? Da onde que eu vim? Qual era a construção do meu pai? Sim. Né? Aonde que eu reafirmei meu pai e neguei meu pai. Isso é importante porque muitas vezes o homem não percebe que ele repete o pai inteiro. Sim. Na bebida, na violência, na agressividade, né? Quando passa assim, eu até falo assim, essa fala de raiva que você tem, de quem que é? É a voz do pai, que muitas vezes está ali. Né? Falamos sobre autoestima. E autoestima não é gostar de si, é a valorização do que você é, né? É a valorização do seu caminho, aonde você chegou até aqui, como você chegou até aqui. A autoestima é uma energia, que quando nós temos com a energia baixa, a gente faz até uma escalinha de 0 a 10, com a autoestima de 5 para baixo, de 5 para cima, nós estamos bem, energizados, ótimos e tudo mais. E gostamos da gente e logo gostamos dos outros. Sim. A nossa mente ela não fica tão perturbada de pensamentos intrusos, nós lidamos melhor com as coisas e tem a mente que fala assim, deixa para lá, né? Vou ficar quieto, energia mais alta. Energia mais baixa, não consigo fazer isso, porque o que vai mover a pessoa é a adrenalina. E ele vai entrar no ataque-fuga o tempo todo. Então, a energia baixa, que a gente chama de autoestima, né? Essa energia vital que faz com que o homem, quando ele baixa, ele entra em contato com o medo, com a raiva, com a culpa, com a tristeza e com a vergonha. Nossa. Por isso que é o medo de errar, né? Um pacotão, outros. Né? É um pacotão. Que a mente faz isso, mas é um mecanismo de defesa mental, sim. Né? Que nós temos. Depois nós trabalhamos com a saúde física. Por que nós homens nos cuidamos tão poucos de nós mesmos? Por que a gente, quando vai para o médico, nós estamos já crônico? Sim. Entendeu? E aquele papo que diz assim, homem fala muito, você não vai no médico, não vai ver. Ele fala assim, quem procura acha. Não é porque isso, né? Vai que o médico acha alguma coisa. Acha alguma doença, né? Então eu não vou, para não achar nada, você né? Vê o pensamento da criança, né? Sim. É o medo da dor, o medo de fracassar. Porque para ser homem na nossa sociedade, existem 3 P's que você tem que cumprir, né? Você tem que ser procriador, protetor e provedor, né? Você tem que ter as 3. Sim. E aí, para serem homens, nós não podemos ser fracos, não podemos ser filhinhos da mamãe e não podemos ser homossexual. Dentro da nossa sociedade machista, Sim. Né? Patriarcal, digo, né? Nós não podemos. Então, se um homem ele adoece ou ele fica muito doente, ele já está não cumprindo a primeira cláusula, né? Entendeu? A primeira cláusula aí não vai. Você vê que isso é tão inconsciente que nós repetimos isso sem saber. Bom, falamos da saúde física, depois falamos de relacionamentos. E esse relacionamento nós falamos de amizade masculina, que é uma coisa que vai desaparecendo. Por isso que o homem se volta totalmente para a mulher. O único amigo, bem entre aspas, que ele vai ter é a mulher. E aí, se aquela mulher sai, ele fica vazio. Por isso que acontece muito nas separações tardias, que é uma coisa comum agora, né? Coitado de nós homens. Você me falou isso, que as separações tardias estão aumentando muito. Demais, né? Homens de 20, 30 anos de casados, que as mulheres estão deixando, sabe? Estão muito felizes quando deixam. Né? E o homem fica absolutamente sozinho, porque ele não tem amigo e fica perdido, porque ele acha que não vai ter outro relacionamento e ele tenta achar um relacionamento correndo para substituir aquela ali. Quando consegue, e ele depara com a solidão. Filhos já crescidos, morando em outros lugares, tem que começar a vida sozinho com 55, 60 anos, 62 anos, né? E ficam completamente perdidos, porque sempre foi voltado na mulher, aquilo ali. Então, as amizades, né? E um objetivo da androterapia é trazer essa amizade de volta. Falamos de sexualidade, né? E as etapas da sexualidade. Homens, eles
nós pensamos muitas vezes que a nossa sexualidade é muito simples. Uhum. E quando eles deparam com a complexidade, e com sexualidade também falamos sobre homofobia, entramos em contato também com todas entender as sexualidades masculinas, Sim. né, que pertencem ao masculino. Depois nós falamos sobre objetivos de vida, que precisamos ter sempre, falamos de trabalho, né, o trabalho como fonte da gente, e por que nós damos tanto valor ao trabalho, excessivo valor ao trabalho. Sim. Depois falamos sobre solidão, a necessidade que o homem tem aprender a ficar sozinho. Né? E até tem uma frase que fala assim, uma mulher falou uma vez, quando o homem aprende a ficar sozinho é um perigo. Não pode mais manipular ele. É um perigo ele aprender a ficar sozinho. E depois falamos de espiritualidade. Aí entramos no sagrado masculino. Uhum. Então, esse é a androterapia. Aí nós já estamos no terceiro, vai começar o 4º grupo ano que vem. Aham. E quanto? Um ano, mais ou menos? É que você falou, são 12 encontros? Não, nós fazemos encontros quinzenais. Ah, que bom. Daí dá para ser menor, né? Tem que ser dá para se salvar mais rápido. Com 6 meses eu já estou bem, né? E também temos o bate-papo, que a gente faz quinzenal, que é aberto para o público do Brasil inteiro, sabe? Tem gente de São Paulo, tem gente já teve gente do Acre, sabe? Que entra ali no bate-papo, que a gente faz sábado de tarde, assim. Trazemos um online tema. Daí? Online. Fazemos no Google Meet, assim, as pessoas entram, é gratuito. Depois eu vou pegar o link certinho para o pessoal encontrar vocês para fazer isso, né? E como é que tá, né, quando a gente olha, porque aqui a gente tem uma visão também muito dessa questão espiritual, eu sei que tem todo esse caminho, né? Não quero furar etapas, mas o que seria, porque esse é um mistério, essa espiritualidade no masculino? Como que é que ele acessa, o que ele não acessa, como que é esse caminho? Veja só, nós temos, é confuso no masculino isso um pouco, né? Porque nós temos muitos homens, e aparece muito no consultório, homens que são médiuns, ou que são sensitivos, né? A gente vê muitos homens assim. E isso normalmente é bloqueado neles, em algum momento, através do medo, né? Do medo de que vai acontecer alguma coisa, né? Desconhecido, né? Através de que aquilo não é uma coisa muito masculina, né? Que também é bloqueado, e que essa sensibilidade explode muitas vezes em sintomas. A gente vê isso. Tem sintoma, aparecem muitos sintomas. Então, alguns sintomas, por exemplo, de homens que às vezes eu vejo com um diagnóstico leve de eu teve um surto esquizofrênico, e você vê que é uma crise espiritual que ele está tendo. Né? Isso aparece bastante. Essa sensibilidade masculina é embotada normalmente depois dos 7 anos. Né? Antes dos 7 anos, você vê que quando traz os relatos, eu tinha isso livre, né? E aí isso foi embotado pelo mundo mesmo, porque um homem com uma sensibilidade muito grande, ele entra no rol do mago. Sim. Tá? E é um mago que qual o modelo do mago masculino da nossa sociedade? Quem era o homem mágico que nós temos? Jesus Cristo. Sim. Né? Era o principal. Então, as pessoas muitas vezes pegam aquela espiritualidade e colocam nesse rol do sagrado, desse sagrado, que não é sagrado isso, né? Desse modelo do homem que não pode ter sexualidade, do homem que não pode ter, né, casamento, do homem, né? Não pode ter filhos. Não pode ter filhos, porque ele tem a mediunidade dele, ele tem que usar isso em prol dos outros somente, né? Isso fica confuso, porque fica uma mistura religiosa dentro. Sim. Certo? Então, mas o que eu tenho visto, né, que, assim, nós homens, isso é uma visão histórica, sabe? Nós sempre tivemos uma espiritualidade muito mental, sabe? E é muito real, assim, da nossa sociedade, que a espiritualidade é muito masculina. Nós temos um Deus, né? Um Deus normativo, assim, que é um Deus Jeová, né? Jesus, que são homens. Né? A Igreja Católica tem as mulheres, mas elas ficam subalterno, né? Sim. Maria pede a Jesus para que... Né? Ela pede, não é ela que manda. Né? Então,
nós temos essa coisa hegemônica do Deus de Israel, que é um Deus homem, né? Que é um Deus guerreiro, que mate os escravos, e mate quem for. Faça sacrifícios de sangue por mim, né? Preciso desse sangue, né? Que é um guerreiro, né? E nós temos essa espiritualidade já existente e formalizada nas religiões. O que nós estamos hoje, acho que a grande mudança hoje que está havendo é que nós homens precisamos voltar para a terra. Então, quando fala do sagrado masculino, não estamos mais falando de deuses. Estamos falando de mãe terra. Conexão com terra. Né? As mulheres, sim, é o caminho dos deuses, tem que subir. Tem que pegar a energia solar. Totalmente, né? E aí para não ficar lunática. Exato. Né? Porque daí só fica na energia da lua, vai ficar lunática. Exatamente. Né? Então, as mulheres precisam ir. Então, esse sagrado feminino que traz as deusas, isso é o caminho é esse. Para o homem, a terra. Né? Porque se existe uma coisa do masculino, a terra é feminina. E o corte que foi feito com o feminino é tamanho que a terra virou uma coisa. Como as relações viraram coisas. Né? Uma coisa que pode ser destruída, nada é mais sagrado. Posso usar o quanto eu quiser. Usar, né? Descartar também. Descartar. Tem árvore, né? Vou botar um prédio no meio, né? Não tem problema. Né? A gente tem isso. Então, quando esse homem ele volta para a terra, o primeiro contato que ele tem do sagrado é com o corpo dele, que é onde está bloqueado, né? Então, nós homens somos a armadura total. Né? O contato com o mundo nosso é talvez um pouco da cabeça e talvez sexual, e muito pouco ainda. Sim, né? Porque é uma sexualidade mecânica, né? Não tem nada de sexualidade naquilo. Exato, né? Então, ele tem que ser uma máquina de sexo. O tempo todo está pronto e tudo mais. Então, vamos imaginar esse homem com uma armadura com 2 buracos na armadura, um no sexo, outro na cabeça. E é um elmo, não é uma abertura. É um elmo, né, que tem ali. Quando o homem começa a descer a contato com a terra, sabe? E é isso, existe um caminho. Quando ele entra em contato com a natureza, ele entra em contato com o homem selvagem dele, que a gente chama de homem natural. Quando ele entra em contato novamente com a beleza da natureza, quando ele se deixa entregar a beleza da natureza, a gente vai dissolvendo essas armaduras dele. E aí vai equilibrando internamente, porque a espiritualidade ela vem da terra para isso. Grande equilíbrio masculino é isso. Então, quando fala de sagrado, eu vejo algumas pessoas falando do sagrado masculino e falam dos deuses, né? Zeus e tal. Né? Eu acho bonito isso. É bonito, psicologicamente é legal, mas para a grande modificação é a terra. Né? Quando nós fazemos os ritos de passagem, ele precisa morrer. Né? E quando o homem ele entra em contato com a terra, ele vai ressignificar a sua criança. Ele vai buscar o menino saudável dele de novo. Ele vai aprender a amar a terra. Né? E amar a terra, ele ama o feminino, e ama o feminino dele. Sim, e aí ama o feminino das mulheres. Né? Nosso maior representante dessa energia feminina. Nossa, é muito lindo isso, né? Porque... É uma utopia, né? Não, mas assim, mas é um caminho, né? Porque... Há pouco tempo atrás, aí, eu não vou me lembrar quando, teve um grande escritor que veio para Curitiba e fez uma palestra lá na Universidade Positivo, falando, né, dessa relação do masculino, que a gente dizia que o homem era ausente, que não sei o quê, né? E ele fez um paralelo muito interessante, pena que eu não me lembro o nome dele agora, onde ele fala assim, que o homem não é ausente há muito tempo. Porque aquele homem antigo, ele ia para a guerra e ficava anos... Exatamente. Fora de casa. Anos afastado, anos, não via o filho nascer, não via o filho crescer, chegava, o filho já estava adulto, né? E a mulher também, a mulher que acabava ali levando como dava. Não é? Então, essa ausência paternal, né? Eu acho que ainda é algo muito incipiente, não tem no que pegar, as pessoas estão muito perdidas, né? Não tem assim, e como não tem o aprendizado, nós não temos grupos de aprendizagem de ser, o que é ser pai? Né? Eu trago para os homens assim, né? Quando nós trabalhamos, falamos assim, o mundo precisa de modelos, já que não temos modelos, nós precisamos ser os modelos. E não modelos de perfeição, de jeito nenhum. Longe de... Porque a gente já tem figuras religiosas que são perfeitas e são cobradas à perfeição e caem pela sombra. Então, não é por aí. Nós, homens, não temos modelos.
Os modelos masculinos que existiam na nossa sociedade acabaram, que era o modelo do guerreiro, que eram os policiais, né? Que eram os delegados, né? Da cidade interior, os modelos religiosos, que era o padre, tá? E os modelos do pai dentro de casa, como aquele que dá a ordem de casa, isso acabou, né? Então, nós não temos modelos. Então, nós precisamos tornarmos os modelos para as novas gerações, para que as pessoas consigam ver que homens equilibrados é o caminho, né? Então, hoje se tem um movimento que já está começando cada vez mais, de homens não beberem, né? É um movimento que eu faço parte, muito bem que eu não bebo, mas de homens beberem muito pouco, porque aquilo afeta seu cérebro, entendeu? E aquilo abre a sua sombra. Se você não tem isso trabalhado, a sombra vai te tomar. Sim, eu digo, né, que os bichos vão grudar ali, porque você tá facinho, né? Exato, você está aberto ali para aquilo ali, né? Então, hoje existe esse movimento de mais cuidado, não fumar, né? Não usar droga, sabe? Ou se for usar drogas, usa ritualisticamente aquela droga, né? Evitar uma série de excessos para você, para que você saiba que outras jovens vão olhar para você e vão falar, puxa, esse cara está bem, né? E nós estamos buscando, como planta buscando luz, precisando desse masculino saudável. Sim. E que nós não vemos aí fora, né? E me diz uma coisa, também eu não sei precisar, mas acho que é década de 50, né? Que começa a surgir esses super-heróis, né? Exato. O Super-Homem, o Batman, e daí vai vindo, né? E eles são todos sem uma companheira, porque se ele tiver uma companheira, ela morre, né? Todas eles se apaixonam e todas as mulheres morrem, tragicamente, né? Não tem filhos, né? E são, assim, apartados da sociedade. Isso eu acho que é um dano também, né? Porque imagina aquele menino que vai no cinema, o que hoje liga a televisão, né? E vê aquela figura masculina. Isso tem um rombo aí, né? Hoje nós temos a visão da hipermasculinidade, que é homens gigantescos, musculosos, né? Vikings, né? Vikings imaginário, né? Sim. Vikings gigantescos e bombados, né? Realmente com bombas mesmo, assim. Gigantescos, fortes demais, né? Esse homem ultra forte que aparece em alguns super-heróis novos, né? Ou os super-heróis são infantilizados, como Homem-Aranha, que é um adolescente, né? Sim. Deadpool, que é um maluco, né? É engraçado, é um homem que é um adolescente. Sim. Né? A figura do homem, do Super-Homem e outras figuras atrás, eles traziam esse homem que era intocado. A figura do Super-Homem é a figura de Jesus, né? Se a gente falar, ele é de um planeta, ele é fora daqui, ele desce... Nasce numa manjedoura, bem dizer. Numa manjedoura, né? Ele é uma manjedoura, um casal pega ele, porque ele é divino, né? Ele tem poderes de fazer qualquer coisa, né? E ele era um retrato, ao mesmo tempo, do retrato dos Estados Unidos, que gostaria de passar na época, né? Por isso que a roupa dele é a bandeira americana e tal. Né? E esse super-homem que mostrava a masculinidade ideal, né? De um homem de poderes e com todas as coisas do homem. Todo super-herói é solitário, né? Então pega essa masculinidade. Todos eles sofrem de uma vingança, né? Acontece uma coisa, o chamado deles é alguma coisa trágica que faz com que eles sejam heróis, né? E eles são salvadores. Todos eles salvam o pessoal, eles salvam, né? Essa ideia do Salvador é uma ideia infantilizada que nós temos, né? Então, o arquétipo do Salvador, ele é o arquétipo que existe ainda hoje na nossa sociedade, né? Das pessoas que salvam outras pessoas o tempo todo. Nós precisamos transformar isso no arquétipo do curador, aquele que cura a si mesmo, né? A gente não pode virar esse Kiron, que a gente só cura das pessoas e não cura a si mesmo, né? Então, é arquétipo que para deixar de ser salvador e passar a ser curador, eu preciso curar a mim mesmo. E é esse que é a grande modificação. Mas os adolescentes ainda têm essa hipermasculinidade, né? A gente vê hoje as mídias, de modo geral, né? Trazendo essa formação do menino. A sexualidade de muita baixaria, né? Então não se discute sexualidade masculina com os meninos ainda, né? Muito menos sentimentos, né? De baixaria,
essa coisa de você ser milionário com 20 anos, isso já está vindo no consultório, né? Garotos de 22 anos se considerando fracasso. Eu não sou milionário ainda. Né? Eu não vou conseguir ser milionário aos 25. Eu sou um fracasso e assim, essa questão das pessoas correrem para jogos, né? Esses jogos de tigrinho, essas coisas todas, está viciando uma série de jovens, principalmente homens, porque a ideia de ficar rico rápido, sem movimento. Né? E a gente tem essa mídia e mostrando um homem irreal, que é um homem eternamente potente, né? Potente, que ele é só sexo. Sim, mas ele toma algo para isso, né? Rico, né? Tem, né? Aí você pode tomar. Claro, antigamente nem tinha, né? Agora você toma ali e você é potente, né? Exato. Não importa como, mas é potente. Se fala de potência, não se fala de desejo, né? Claro. Então, esse homem que tem que curtir todas o tempo todo, tem que estar com nível altíssimo, sabe? De ser guerreiro, então tem que fazer 1000 academia, tem que fazer 1000 coisas, para ele se tornar grande. E o que a gente vê são homens, aí a construção da armadura, que era psicológica, agora no físico. São homens desse tamanho, mas um menininho, magrinho, fraco, medroso lá dentro. Isso a gente vê muito, né? Sim. Que é isso que precisamos de desconstruir. Né? Sabe? Mas para isso abraçar esses menininhos, né? Vai lá atrás, né? A gente vai buscando outros meninos que olhem assim, que existe um modelo, sabe, de homens que são saudáveis. Muitos homens não sabem ser pai, né? E não é pela ausência, agora é muitas vezes pelo excesso. Então, eu brinco, né, com os homens lá, que tem muito homem agora que é parecendo uma coisa que era muito feminina, que os homens estão aparecendo no consultório, que é a síndrome do ninho vazio masculina. Uau, olha! Os filhos foram embora. E agora, o que eu faço? Aí eu brinco, né, com eles, né? Eu falei, quem tem síndrome de ninho vazio não transa, né? Não tá transando. É verdade. Aí é verdade. E é verdade. E eles voltam para assim, por que seus filhos têm que estar preenchendo a casa? Entendeu? Porque assim, eu só sei ser pai, só sei, né, ficar nesse processo do cuidado muito grande e não consigo cuidar de mim. Não consigo falar sozinho e falar, puxa, já, pronto, acabou, né? Aí, agora estão independentes, estão ali, agora eu vou voltar para mim. Né? As mulheres fazem isso bem. Elas voltam para ela, por isso que se separam. Nossa, Djalma, a gente conversaria horas e horas aqui, né? Você já viu que você vai ter que vir mesmo mais vezes aí. Se tem esses 12 encontros, a gente vai fazer pelo menos 12 para dar um pitaquinho de cada um, né? Assim, cada um deles é muito rico, né? Porque a gente traz o tema e aprende com os homens, entende? Dos olhares e desses homens, quando eles falam assim, e é muito legal quando nós passamos por uma conversa masculina. E o cara fala depois de eu precisava tanto disso. Olha que lindo, né? Imagina o quanto acolhimento, né, que tá faltando, né? Né? E alguma coisa acontece na masculina, né? Existe recado das mulheres, né? Às vezes recados bons para o psicólogo, né? Minha mulher tá te adorando. Quando eu não vou para terapia, ela fala, você não foi para terapia? Né? E tem aquela outra também que fala assim, o psicólogo tá mandando você me contrariar, né? Eu tenho certeza. Mas é muito rico isso, sabe? E graças a Deus, assim, muitos homens estão vindo. Esse tabu masculino de buscar a terapia está sendo desconstruído, sabe? Os homens precisam estar bem também. E a pergunta fica, o que os homens querem? O que nós homens queremos, né? Isso mesmo. Essa é a pergunta que está sendo aí para a androterapia, que está crescendo junto com o pessoal. Muito legal. Então, mais uma vez, quero, né, te agradecer por esse carinho, né, de estar aqui, de ajudar a gente a trazer todo esse conhecimento, que com certeza vai ajudar muitos homens, né, e muitas mulheres, né, e a gente tentar começar a chegar nesse equilíbrio aí ainda nesse plano. Um dia, né? Quem sabe lá na frente, nós não vamos ter mais trabalhar homens ou mulheres separadamente, né? Nós vamos trabalhar seres humanos. Isso mesmo. Né? Muita gratidão. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado mesmo. Sucesso no seu programa, é lindo. Obrigada. Bom, pessoal, hoje mais do que nunca, né? Vamos despertar.